Agora sim, boa noite. Vamos abrir a palavra no Salmo 139. Vamos fazer uma leitura de todo este salmo. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma os sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais este privilégio de estarmos reunidos para celebrar a tua mesa. Em especial, nós pedimos tua capacitação para a exposição deste maravilhoso salmo, Senhor. Salmo que tantas vezes já procuramos meditar nele, dado a sua riqueza infindável. E nós te pedimos que mais neste momento o Senhor possa nos dar um pouquinho mais de luz daquilo que Davi experimentou de ti e deixou para nós registrado aqui neste salmo. Senhor, obrigado pela vida de cada irmão e cada irmã. Juntos aqui, podendo celebrar tua mesa, é motivo de muita alegria para nós, Senhor. Bendizemos o teu nome. Tu és tremendo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde quarta-feira, que então estava compartilhando com os irmãos a respeito do assunto do mundo, o Senhor me trouxe esse Salmo 139 no momento da ministração. Os irmãos puderam perceber que eu até parei para ler ele. E desde a quarta-feira ardeu em meu coração, de maneira muito, muito forte mesmo, retornar a este Salmo e fazer uma exposição assim mais detida nele. Eu sei que nós já, em outros momentos, nós já tiramos algum tempo meditando, fizemos algumas divisões já nesse Salmo. Não é algo novo que nós vamos fazer, mas assim, eu creio que é um Salmo muito rico mesmo, e também dentro do contexto geral do que o Senhor tem nos falado nesses dias, eu creio que há de nos ajudar muito também. Então, eu queria, antes de iniciar, dizer o seguinte: pedir até ao irmão Eliezer se eu poderia estar fazendo assim,
eu entendi de estar deixando também disposto, à disposição dos irmãos, os áudios também da exposição desse Salmo 139, por aquilo que o Senhor tem me dado para compartilhar com os irmãos e para que vocês possam depois revisitar com mais calma. Isso vai me dar mais liberdade também de expor de maneira mais corrida, sem me preocupar tanto em ditar para os irmãos. Então já adianto, eu não irei parar para ditar, não será um estudo propriamente, onde nós vamos ali nos deter em cada ponto, será uma exposição ordenada de cada verso que nós vamos procurar fazer. Então, se há alguma nota pontual que o Espírito for dando a vocês, registre por hora aqui, mas depois retorne aos áudios então, para que possam considerar de maneira mais detida o que vamos falar. Muito provavelmente nós vamos gastar 2 ou 3 momentos em torno desse Salmo 139. Hoje e na semana que vem, que o irmão Eliezer e família estarão em viagem, nós estaremos compartilhando esse Salmo, se assim o Senhor nos conceder graça. Então, gostaria de fazer uma pequena introdução, dizendo o seguinte: esse Salmo aqui, 139, ele é um dos salmos mais conhecidos, mais notáveis. De toda a literatura dos salmos, este salmo é um dos mais conhecidos, juntamente com, por exemplo, o Salmo 23, que é um salmo que nós conhecemos bem. Se os irmãos consultarem os comentaristas, verão que muita coisa foi escrita a respeito desse salmo. E não é à toa, ele é um salmo muito rico, como já afirmei no início. Ele é um salmo de incontáveis riquezas. E quando nós paramos e nos debruçamos, mais luz e mais luz e mais luz é acrescentada, não importa a quantidade de visões que nós fazemos deste salmo, parece, irmãos, que nunca termina a luz daquilo que Davi recebeu nesse salmo. E debruçando nessa semana, fazendo um esboço aqui do que irei falar, eu fiquei novamente assim, assombrado diante do Senhor, porque como os irmãos verão, na medida que nós formos considerando os versículos, é muito profundo o conhecimento que Davi teve do Senhor. Como o Senhor pôde forjar esse vaso chamado Davi, para que ele pudesse dizer palavras como ele disse aqui. Nós estamos diante de um salmo de alguém que conheceu o Senhor, irmãos. De alguém que viveu experiências particulares com o Senhor, únicas, e nem todas elas boas, mas que no fim das contas, e aqui não estamos estimulando o pecado, mas no fim das contas, o Senhor de alguma maneira pôde conduzir este servo chamado Davi ao fim de si mesmo e também conduzi-lo a uma experiência de vida com ele muito íntima, muito especial. E então, neste salmo aqui, como aparece aí como título, 2 coisas são ressaltadas em especial. A primeira, a onisciência de Deus, e a segunda, a sua onipotência. Deus é aquele que tem todo o conhecimento e é aquele a quem todo o poder pertence. E então, isto tanto em relação com a própria experiência de Davi, conforme nós veremos no Salmo, mas Davi estende isso também até mesmo com relação aos ímpios. Nesse dia nós pudemos ver essa divisão, o irmão Eliezer tratou isso de manhã, e Davi vai fazer o mesmo aqui no Salmo. Ele vai começar com uma experiência íntima, falando dele, desse conhecimento pessoal íntimo ligado a ele, mas depois ele vai estender a esse conhecimento, esse poder também aos ímpios, aqueles que não creem. E então, Davi vai mostrar que Deus vê e ele ouve as palavras dos rebeldes e que haverá um dia, irmãos, por mais que o cenário posto aí parece apontar o contrário, haverá um dia, esse dia já está determinado, quando Deus julgará todas as coisas. As blasfêmias que se levantam, que parece que não há justiça da parte de Deus, porque os ímpios fazem mal e nada lhes acontece. Mas haverá julgamento, Deus ouve, Deus vê tudo o que está acontecendo. E a medida da iniquidade está a ponto de transbordar. E o Senhor há de julgar cada ato dos seres humanos. Então isso é verdade com relação à igreja, que terá um julgamento particular no tribunal de Cristo, mas também é verdade com relação ao mundo e todos os seus males que têm acontecido aí fora, e nós sabemos muito bem. Então, nesse caso relacionado aos ímpios, há uma ligação muito especial aí com o salmo anterior, que é o Salmo 138, verso 6. Os irmãos podem deixar anotado, porque os irmãos verão que há uma ligação nesses 2 salmos.
E nesse verso em especial, ele diz que o Senhor, ainda que excelso, ele atenta para os humildes, mas com relação aos soberbos, ele os conhece de longe. E depois Davi vai começar justamente tocando nesse conhecimento de Deus. Então, nós precisamos agora deixar de lado essa experiência. Ainda estou falando de maneira panorâmica, nós vamos entrar depois no Salmo. Vamos deixar agora essa experiência com relação aos inimigos, certo? Aos que não creem, e vamos trazer essa experiência para nós, como filhos do Senhor. O que esse Salmo, ele nos confronta? Qual é a ligação do que Davi está dizendo aqui com nossas vidas diante do Senhor? Então, eu acredito, irmãos, e fica aí como um registro de uma expressão bem interessante para vocês meditarem depois no Salmo. Eu acredito que esse Salmo, ele confronta aquilo que nós poderíamos chamar de um ateísmo prático. Ateísmo prático. E o que seria esse ateísmo prático para nós que somos filhos do Senhor? Seria então o perigo que nós corremos de confessarmos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, mas vivermos as nossas vidas como se Ele não existisse. Vivermos as nossas vidas como se Ele não participasse de cada situação das nossas vidas. Então, nós cremos em Deus, mas nós o negamos em nossa conduta, em nossa prática. E este Salmo vai nos mostrar que o Senhor participa de cada momento das nossas vidas. Davi vai dizer: se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço a minha cama lá no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Então, irmãos, isso é um confronto para nós como filhos do Senhor. Ao acharmos que confessarmos Ele com a nossa boca, basta. Há também, irmãos, um confronto com as nossas próprias vidas diante do Senhor. Quando nós o negamos em nosso próprio viver. E este viver não é um viver separados em compartimentos, como muitas vezes nós pensamos. É uma vida integral, uma vida completa, em qualquer parte que você vá. Isto é verdade, seja em nosso trabalho, seja em nosso convívio familiar e em qualquer outra área. O Senhor é aquele que participa, que vê, que conhece cada situação. E isso para nós é de grande confronto. A respeito então do título, esse título é endereçado conforme o título que está aí acima também. E nos Salmos, os irmãos sabem que o título é inspirado. Ele é endereçado ao mestre de canto. E quando você estuda esse título, ao mestre de canto, você vai ver que a última vez que ele aparece é no Salmo 109. Depois os irmãos podem deixar como registro, porque há uma ligação também com esse Salmo 109, apesar de nós não entrarmos, há uma ligação. Então, a última vez que esse título aparece é no Salmo 109. E ele, então, é endereçado a um músico mestre, né? E é muito especial, porque esse Salmo 139... ele é um hino, ele está escrito para nós aqui, mas ele era um hino de Davi, conforme o próprio título nos apresenta, nos sugere. Ele era um hino de Davi, e ele foi endereçado a alguém, e talvez o único que poderia expressar essa música de Davi adequadamente. Ele foi endereçado então a esse mestre de canto, aquele que era responsável na época pelos louvores no templo. Então Davi confia a ele essa linda poesia em forma de canto. Davi dedica a ele para que ele pudesse dar a melodia mais adequada. Ele é um hino de Davi, conforme dito aí. E quando nós estudamos a vida de Davi, ainda como introdução, nós chegamos à conclusão, irmãos, que nenhum outro personagem do Antigo Testamento poderia dizer o que Davi disse aqui. Davi, como eu disse, viveu experiências únicas com o Senhor, tanto positivas quanto negativas. E ao fim, ele foi chamado como um tipo do nosso Senhor, como o homem segundo o coração de Deus. E irmãos, isso nos confronta muito, porque nós pensamos no homem segundo o coração de Deus como um homem completamente ou em partes, podemos dizer, diferente de Davi. Completamente diferente. Então, veja que o Senhor mede de uma forma diferente do que muitas vezes nós medimos. Então fica aí também mais uma nota introdutória. Agora o que irei fazer, irmãos, como um próximo passo, tendo colocado essa introdução, é citar para os irmãos. Estou com um pouquinho de calor, você pode ligar aqui para mim?
citar como uma introdução ainda, uma tradução, talvez foi uma das coisas mais lindas que eu já li a respeito desse salmo. Então, depois os irmãos poderão tomar nota a respeito dessa tradução. Então, será uma tradução do salmo inteiro, Salmo 139. E confesso que dentro do que eu já acessei, essa é uma das traduções mais lindas que eu já encontrei. Ela é feita por um autor chamado James Montgomery. Fique aí registrado para que os irmãos depois possam tomar nota também. E ele diz assim, fazendo como que uma paráfrase, uma tradução do Salmo 139. Preste atenção, irmão, mantenha a mente aqui comigo. Ele diz assim: sondador de corações, tu conheces os mais íntimos segredos do meu peito. Em casa, fora, em meio às multidões, sozinho, tu observas o meu despertar e o meu descanso, os meus pensamentos distantes, através de cada perplexidade, fonte, corrente e resultado, todos os meus caminhos. Como sairei da tua presença, ou para onde fugirei do teu espírito, uma vez que tudo existe acima, ao redor, abaixo, na tua imensidão? Se para o céu eu tomo o meu caminho, te encontro no dia eterno. Se no sepulcro fizer a minha cama, com vermes e poeira, eis que estás ali. Se sobre as asas da velocidade da manhã, para além do oceano eu vou, sinto a tua vontade que controla tudo, e a tua mão direita me sustenta. Se eu disser que a escuridão me esconda, a escuridão não poderá realmente ser um esconderijo. A noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois tu viste o meu embrião, antes que a minha mãe conhecesse o seu próprio bebê. Em mim, o teu talento se exibiu, eu sou um milagre do teu poder. De um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, no oculto pela tua mão. Eu vivi antes de ser trazido ao mundo no teu pensamento eterno. Quão preciosos são os teus pensamentos de paz, ó Deus, para mim. Quão grande é a soma deles. Novos a cada manhã, nunca cessam. Eles existiram, eles existem e existirão. Em número e abrangência maior do que as areias do oceano ou da praia do oceano. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, investiga o interior da minha alma e aconselha o teu servo a se afastar de cada caminho mau e falso. Assim, a verdade será o meu guia para a vida e a imortalidade. Uma linda tradução, irmãos, que vale a pena você ir para o seu quartinho lá secreto e meditar aos pés do Senhor. Então agora sim, depois de ter feito essa introdução, eu gostaria de entrar no texto. E nós vamos entrar apenas no verso 1 nessa noite e deixar os demais para os próximos momentos. O verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi começa, irmãos, de uma maneira tão preciosa esse salmo, né? Lembre-se que ele está aqui adorando ao Senhor. Aqui nós temos um hino de Davi. E ele começa expressando-se àquele que tudo conhece. E não apenas, irmãos, note o detalhe aqui, não apenas que conhece todas as coisas de uma maneira geral, mas ele diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Então Davi está indo além de um conhecimento geral que o Senhor tem de todas as coisas, de todo o universo, de cada cantinho, né? Ele está trazendo esse conhecimento para um relacionamento pessoal. E ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Veja esse relacionamento íntimo, pessoal, entre Deus e Davi, entre Davi e Deus, e entre nós também e o Senhor, irmãos. Isso também é verdade com relação a cada um de nós. Nós também devemos, em adoração, porque Davi está adorando, nós estamos diante da mesa também adorando, nós também devemos declarar: Senhor, tu me sondas e me conheces. Nenhum outro, irmãos, eu creio que isso não é verdade só comigo, é verdade para todos nós. Nenhum outro nos conhece desta maneira. Nenhuma outra pessoa, nem seu cônjuge, nem seu filho, nem qualquer outra pessoa,
pode conhecê-lo completamente. Nem mesmo você, irmão, irmã, nem eu conhecemos o nosso próprio coração. O Senhor é o único que pode conhecer o nosso ser por completo. Ele é aquele que conhece perfeitamente a nossa alma. Agora, irmão, sinceramente, o que isso gera em você? Qual a implicação que tem para você ao me ouvir dizer que o Senhor é aquele que sonda completamente o seu interior? Isso te assombra, te assusta, ou isso te causa alegria? Isso te causa segurança de saber que diante do Senhor não tem o que esconder. Nós podemos esconder de pessoas, nós podemos esconder até mesmo dos mais íntimos das pessoas, mas não do Senhor. O sentido aqui desse conhecimento, irmãos, não é algo apenas geral, como já disse, mas que é um conhecimento que o Senhor nos conhece tão perfeitamente, que é como se Ele tivesse nos examinado minuciosamente e contemplado cada recanto, que Ele sabe aqueles lugarzinhos secretos do nosso ser. O Senhor foi lá e examinou cada detalhe do nosso ser. Aquelas coisas, sabe, que nós escondemos das pessoas, aqueles podres que há dentro de nós. Ô irmão, como já dizia um irmão, se colocasse aqui imagens do nosso coração, as pessoas sairiam daqui assustadas. Nós transparecemos uma perfeição, uma santidade, vou usar agora o termo que o irmão Eliezer usa bastante, essa santidade religiosa. Irmão, o Senhor conhece o nosso ser, Ele vasculha, Ele esquadrinha, Ele sabe de cada podre que está aí dentro, e Ele só espera que fale assim, ó, Senhor, como Davi está dizendo aqui, Tu me sondas e me conheces. E ele termina dizendo, vê se há em mim algum caminho mau. Irmão, nós lemos esse salmo, isso é algo muito ousado de Davi. Mas por quê? Porque Davi conhecia o Senhor. Ele sabia que ele poderia se colocar nesse exame diante do Senhor. Ele poderia se oferecer abertamente ao Senhor e dizer, Senhor, pode me examinar. Tu és o único competente para fazer isso. Eu sei, Senhor, que se o Senhor me examinar, o Senhor não vai me descartar quando ver os podres que há dentro de mim. Irmãos, isso é o que nós chamamos de graça imerecida. Isso é o que nós celebramos quando nos ajuntamos ao redor da mesa, de que o Senhor, mesmo conhecendo o pior que há em nós, Ele continua nos amando com uma intensidade, com uma força que nunca irá mudar. Ele nos amou de tal maneira, como vemos nesse dia, que Ele deu o Seu Filho unigênito. Você está entendendo a força do amor, irmãos, a intensidade desse amor? E compreenda, Ele continuará te amando assim, mesmo vendo o seu pior. Ele não vai te descartar, irmão e irmã. Por isso que Davi pode dizer, Senhor, pode me sondar. Irmão, no teu relacionamento com o Senhor, você tem essa confiança nele. Você também se achega em adoração, em oração diante do Senhor, falar, Senhor, estou aqui, pode examinar, Senhor, cada podre que há dentro de mim. Lança a tua luz, Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. Irmão, é para esse tipo de relacionamento que o Senhor nos chama. Este é um relacionamento que excede todo tipo de legalidade, entende? É muito além, irmão. A lei, ela só revela o podre que há em nós. O Senhor envia a luz, revela o podre, mas Ele mesmo vai lá e vai retirando. A lei não pode fazer isso por nós, irmão. Compreende, irmão? Mas o triste, irmão, mesmo sabendo o que acabei de dizer, é que muitas vezes na nossa experiência com o Senhor, nós nos aproximamos diante dele, e isso de uma maneira tola, nós nos aproximamos diante dele de uma maneira completamente oposta ao que eu acabei de dizer. Nós nos aproximamos diante dele com máscaras, usando um discurso bonito. Irmãos, isso não é só diante das pessoas, não. Isso também em nossas orações rotineiras,
que acabam se tornando apenas em repetições. Nós nos aproximamos diante do Senhor usando palavras bonitas para esconder as mentiras que há no nosso próprio coração. Como se, preste atenção, irmão, como se o Senhor não soubesse do que se passa aí dentro. Em nossas orações ao Senhor, nós tentamos manter essa postura de alguém perfeito, como se Ele não conhecesse aquilo que nós procuramos esconder da vista dos homens. Ele conhece o nosso pior. Irmão, fique tranquilo, você pode se sentar do meu lado aqui, pode vir com a sua vestimenta, com o seu jeito, não vou conhecer o que está aí dentro, assim como isso é verdade também com relação a mim. Está entendendo o cerne da questão, irmão? Por isso, irmãos, que é extremamente importante, este é um dos cernes daquilo que o Senhor depositou no meu coração a retornar esse Salmo 139, por isso é extremamente importante para que nós, retornemos para um conhecimento real e preciso das perfeições, dos atributos de Deus conforme revelado na Bíblia. Não um Deus do imaginário humano que nós idealizamos, mas o Deus conforme revelado nas Escrituras. E esse Deus, o único Deus verdadeiro conforme revelado nas Escrituras, é apresentado aqui como aquele que nos conhece perfeitamente. Irmãos, é libertador, já esse primeiro verso, é libertador, porque você pode se derramar diante do Senhor tal como você é, não precisa tentar ser outra pessoa, irmão. Quanto nós sofremos por fazermos um molde e querer enfiar dentro daquele molde e se apresentar diante das pessoas e diante de Deus. Irmãos, nós somos o que somos nesse momento. Nós somos o que somos e é isso que nós temos para oferecer, tanto para Deus quanto também para as pessoas. Temos erros, temos acertos. O Senhor não exige de nós perfeição, Ele exige de nós sinceridade, verdade. É isso que Ele exige. É justamente isso que o Senhor censurou estando aqui em carne. Ele censurou a hipocrisia, Ele censurou a realidade, a expressão externa sem a realidade interior. Isso não vale de nada, irmão. Se apresente diante do Senhor como você é, irmão e irmã. Se apresente diante dele e fala: Senhor, realmente eu sou assim, mas eu não estou satisfeito de ser assim. Senhor, eu quero transformação. Entende, irmão, a diferença? Então não crie esse molde, não tenta se apresentar assim diante das pessoas. Isso gera muito fardo, isso gera cansaço, porque você está tentando ser o que você não é. Isso tem muita implicação no convívio da igreja, muita implicação. Eu estou passando apenas de relance. Irmãos, quando eu digo que o Senhor Ele só exige de nós sinceridade, leia, por exemplo, a carta aos Hebreus, irmãos. No capítulo 4, verso 16, o Senhor vai dizer: porque aquele que está sentado no trono, Ele sabe o que é a natureza humana. Ele diz assim: se aproxime junto ao trono da graça para receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. E no capítulo 10, verso 22, ele vai dizer como você deve se aproximar: com um sincero coração, um coração sem cera, um coração sem máscara e em plena certeza de fé. Irmão, que essa mensagem, que nós já ouvimos isso essa noite, mas o Senhor está nos dando nova oportunidade, que essa mensagem dessa noite, você meditando, irmão, irmã, possa te libertar do jugo, do fardo de tentar ser o que você não é. É isso que Davi está transmitindo nesse conhecimento íntimo. Ele está dizendo: Senhor, eu não preciso tentar ser outra pessoa, eu sou Davi. Tu me sondas e me conheces. Irmão, pense na relação
tanto com os irmãos, como também com o mundo aí fora. Como é libertador isso? Porque, irmãos, muitas mentiras, muita calúnia, muita difamação é levantada contra nós. Se for mentira, amém, né? Se for verdade, nós precisamos repensar. Mas estamos indo pelas mentiras. Agora, pense o conforto que é poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eles estão falando isso lá fora de mim, mas só Tu me conheces. O Senhor sabe a motivação do meu coração. Entende, irmão? É por isso que Paulo vai dizer assim, o que importa de cada um é que seja encontrado fiel. E nós vivemos no jugo porque queremos apresentar para as pessoas as suas exigências a nosso respeito. O Senhor não nos chamou para ser isso. Nós não estamos aqui para agradar homens. Nós somos servos do Senhor. Então pense nessa relação, irmãos, tem muita aplicação aí. E é aqui que Davi começa a sua adoração, e nós vamos ficar por aqui. Ele começa adorando ao Senhor nesta liberdade. Diante da mesa, irmão, nessa noite, traga consigo essa linda expressão: Senhor, eu estou aqui com minhas imperfeições, e eu me aproximo da mesa confiados em Ti, no Teu sangue. Porque, irmão, se for olhar por mérito, se for olhar por merecimento, mas aí que está a glória de tudo que o Senhor está realizando. É poder chamar pecadores para essa mesa, para que eles possam participar, trabalhar esses pecadores, até o ponto em que eles hão de revelar a glória do Filho naquele dia. Que o Senhor possa falar a cada coração. O tempo é menor, né? Então nós vamos deixar para um próximo momento, e nós vamos entrar direto nos próximos versículos, sem fazer essa introdução tão extensa como eu fiz. Obrigado, irmãos, por me ouvirem. Vamos orar e depois vamos participar da mesa do Senhor. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Quanta liberdade há, Senhor, em nossa relação contigo. Não essa libertinagem, essa coisa deturpada que há aí fora, mas essa liberdade de saber que o Senhor nos conhece. De que, Senhor, Tu sondas o mais íntimo do nosso ser. Aquilo que os olhos não podem ver, Tu sondas, Senhor. E isto, Senhor, nos causa adoração diante de Ti. Bendito é o Senhor. Obrigado por este momento da mesa, Senhor, porque ela revela que mesmo o Senhor nos conhecendo as maldades que há dentro do nosso coração, nós nunca seremos descartados pelo Senhor. Nós fomos amados no amado, nós fomos aceitos nele, de tal maneira que não há a mínima possibilidade disso mudar, porque o teu ser não muda, tuas perfeições, teu caráter não mudam. Aí está um campo seguro para nós descansarmos, Senhor. Por isso não nos deixe perder de vista aquilo que o Senhor revela em Tua palavra a respeito de si mesmo, porque muita coisa tem sido dita aí fora a respeito do Senhor, que são mentiras, falsas doutrinas, ensinamentos de homens, e podemos até dizer ensinos de demônios, que tem confundido o povo do Senhor, que tem gerado medo, angústia, escravidão, peso, Senhor. E estes que assim fazem são aqueles mesmos que na época do Senhor Jesus aqui, são aqueles que atavam fardo pesado sobre outros, fardos que nem mesmo eles carregavam. Mas o Senhor é diferente. O Senhor diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma. O teu jugo é diferente, Senhor. Ele não é um jugo que o Senhor ata nos ombros de outros, ele é um jugo onde nós colocamos a cabeça de um lado e o Senhor do outro. Nós vamos caminhando juntos, Senhor. Bendito é o Senhor para todos sempre. Tu és a realidade do nosso reunir, Senhor. Muito obrigado por esta pequena congregação que o Senhor tem preservado neste lugar. Ó Senhor, não permita que os desânimos batam em nossos corações. Confessamos, Senhor, que nossa mente tem sofrido muitos ataques, Senhor, de todo tipo. E muitas vezes, Senhor, nós sacudimos. Nos perdoe por isso, Senhor, porque Tua palavra, ela é um campo seguro para nós. E muitas vezes nós nos apoiamos em outras coisas, Senhor. Perdoe, Senhor, esta nossa falha. Nos confiamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor.